Aqui, ó. Ragnar. Chegou bem cedinho aqui, viu? No episódio de hoje, desta série O Saber Universal, a história do homem por meio de sua biografia, o nosso personagem será François-Marie Arouet Walter. Sempre gravado ao vivo daqui da Academia Lato Sensu do Instituto Capuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão e a história da humanidade não é mais do que a história de grandes homens e de grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. Não concordo com uma única palavra do que estás a dizer, mas defendo incondicionalmente o direito que lhe cabe para o dizer. Há muito quem atribui esta frase célebre a Voltaire. Na verdade, ela foi de autoria de um dos seus biógrafos, que de forma resumida, ele quis falar da luta permanente de Voltaire que travou para a liberdade do pensamento. Pensai por vós próprios, era o que dizia Voltaire. Tal era o conselho que dava constantemente aos seus contemporâneos. Foi o primeiro homem moderno numa época de fanatismo que ele transformou a razão, a era da razão. Tem-se chamado cínico a Voltaire, porque ele instituiu no direito de cada um duvidar daquilo que não podia crer. Muita gente assegura que Voltaire foi ateu. Ele mesmo respondeu não aos acusadores, mas ao Criador, nos seguintes termos: ó Deus, escuta estas minhas últimas palavras. Se alguma vez errei e foi em busca da tua lei, o meu coração pode extraviar-se, mas está cheio de ti. É a voz de um contrito e humilde que soa. Voltaire nunca atacou a fé sincera. O que ridicularizou foi a credulidade supersticiosa, a imitação falsificada da fé. A criança que mais tarde viria a ser Voltaire, um pseudônimo, nasceu em Paris no dia 21 de novembro de 1694 e foi batizado com o nome de François-Marie Arouet. Aos 7 anos, perdeu a mãe. Era de saúde delicada e de pequena estatura, um anão de sorriso travesso e com grande desejo de aprender. Aos 17 anos, anunciou a intenção de se dedicar às letras. Seu pai, que ocupava uma posição social e era extremamente devoto, achou que esta profissão não era séria e forçou o jovem a trabalhar no escritório de advogado, que ele fracassou. Posteriormente, e foi com uma missão diplomática à Holanda e no decurso da mesa tentou fugir com uma jovem cuja família não tinha dinheiro. Caiu imediatamente em desgraça e foi enviado para casa. Apesar de tudo, Voltaire continuava a alimentar o desejo de ser escritor. Ser escritor equivale a morrer de fome, disse seu pai, que tratou de ajudar o destino, deserdando o filho. Mas no espaço de 10 anos, o jovem Monsieur Voltaire tornou-se famoso. Contribuíram para o seu êxito os censores, que invariavelmente proibiu quase todos os seus livros e, em geral, mandavam retirar de cena as suas peças na terceira noite de representação. Por isso,
Paris elegante enchia o teatro no dia da estreia e decorava as frases mais mordazes. Os seus livros circulavam como se fossem folhetos de uma organização subversiva e eram lidos avidamente nos países estrangeiros. A acusação oficial de que Voltaire estava a perverter a moral pública não se referia a nenhum problema de indecência, mas sim ao fato de criticar o governo e de pôr em dúvida a autoridade vigente, o que constituía a pior espécie de imoralidade. Voltaire sabia suportar as injustiças que lhe faziam, mas não as que eram feitas aos outros. Quando a grande atriz francesa Adrienne Lecouvreur estava morrendo, Voltaire quase encontrava-se em sua cabeceira e ouviu o sacerdote exigir-lhe que renunciasse à sua arte por constituir espetáculo vergonhoso. A atriz recusou orgulhosamente e o sacerdote negou-lhe o conforto espiritual. Foi sepultada pela polícia num campo sem lápide. A partir daquele dia, Voltaire voltou ódio, não ao cristianismo, como se tem dito, mas à crueldade não cristã. O homem que me diz, crê como eu, ou Deus te condenará, advertia ele. Em breve me dirá, crê como eu, ou te matarei. Pouco tempo depois de readquirir a liberdade, Voltaire era pela segunda vez encarcerado na Bastilha. Sob a promessa de abandonar a França, foi solto novamente e embarcou para a Inglaterra. Em Londres, ficou surpreendido ao ver o amor e não o medo que sentiu os ingleses pelo seu rei. Impressionou profundamente o funeral de Isaac Newton na abadia de Westminster. Na França, nenhum cientista teria sido armado cavaleiro ou teria tido tão majestosa exéquias. Ficou maravilhado com a força e a independência do parlamento e, sobretudo, com as funções da magistratura britânica. Em 1729, Voltaire, que contava 35 anos, foi autorizado a regressar à França. Então, aproveitando-se astutamente de um erro de cálculo do governo ao imprimir os bilhetes da Loteria Nacional, formou um sindicato e comprou todos os bilhetes. Esta cartada trouxe-lhe a fortuna. Gostava de viver com conforto e de ter boas roupas e elegantes carruagens, mas dava-se conta do sofrimento que existia à sua volta e não podia, como a sociedade embriagada pelo prazer e o clero amante do luxo, escolher os ombros e proclamar a vontade de Deus. Defeitos tínhamos, e em abundância. Era orgulhoso e conflituoso. Quando se encontrava no beco sem saída, mentia deliberadamente para sair dele. E quando estava, em verdade, em perigo, parecia que voava, fugindo. No entanto, possuía um dos conceitos morais mais importantes. Considerava o homem como um ser livre, responsável pelas suas próprias ações e senhor de uma consciência capaz de julgar os seus atos. Odiava a crueldade e a intolerância e atacou com um espírito cujo sentido de justiça o tornava brilhante. Transformava a ira em diversão e o fogo em luz. O meu ofício, comentava, é dizer o que penso. E o que ele pensava
encontra-se em 99 volumes de obras de teatro, poemas, novelas e artigos. Escreveu cerca de 8.000 cartas a pessoas famosas. Catarina a Grande, da Rússia, esperava que as suas cartas não aborrecessem por serem muito frequentes. Cristiano VII da Dinamarca desculpava-se por não fazer imediatamente todas as reformas que Voltaire lhe propunha. O rei Gustavo III da Suécia escreveu-lhe dizendo que tentava viver de acordo com o nível humanitário de Voltaire. E Frederico o Grande, que então era o príncipe herdeiro da Prússia, foi a Paris incógnito para o conhecer pessoalmente. Era difícil para quem mantinha correspondência com Voltaire conhecer onde ele se andava, qual era o paradeiro dele. Pois ele com frequência se via obrigado a esconder-se. A censura fazia constantemente fogueiras em que eram lançados publicamente livros seus, recentemente publicados. E toda a Europa podia ler naquelas chamas o que o autor pensava das autoridades militares, das curas milagrosas, do direito divino dos reis e do santo ofício que ele tacava o pau. Com a só frase podia aniquilar um homem. Do cardeal Mazario disse que tinha sido culpado de todo o bem que não fez. Em 1749, Voltaire aceitou o convite que havia tempo lhe tinha dirigido Frederico o Grande para que honrasse a nova corte da Prússia de Potsdam. Em breve, porém, indignado ante o militarismo dos Junkers prussianos e divertidos com as pretensões da corte, converteu-se num espinho cada vez se enterrava mais no flanco de Frederico, até que este o arrancou com um rugido de cólera. Devido à interferência vingativa de Frederico, fecharam-se a Voltaire quase todas as fronteiras. No ano de 1778, o filósofo envelhecido encontrou refúgio na República Independente de Genebra. 3 anos depois, compravam uma propriedade em Ferney, a 6 quilômetros daquela cidade mais em território francês. Aí o visitaram quase todos os grandes homens da Europa. O grande número de vítimas de perseguições religiosas e políticas procuravam a sua proteção. Voltaire construiu-lhes casas e colocou-as nas atividades e que estavam preparados, desde a carpintaria ao ofício de sapateiro, da fabricação de queijos, a tecelagem e a olaria. Em pouco tempo tinha uma ideia, uma aldeia dentro de sua propriedade, onde então construiu uma igreja e uma escola para os filhos dos habitantes. Os últimos anos de vida de Voltaire podiam ter sido tranquilos. Esperavam, não obstante, as mais duras batalhas e a composição dos seus melhores livros. Em 1762, época em que os fanáticos da religião festejavam ainda os aniversários das matanças dos hereges, foi encontrado o corpo de um jovem enforcado numa loja de Toulouse. Correu boatos de que se tratava de um protestante que tinha querido converter-se ao catolicismo, que o pai, Jean Calas, um velho fraco, o havia enforcado. Depois de horríveis torturas, durante os quais o velho nada confessou, foi
assim mesmo executado. À medida que Voltaire foi se interessando por este caso, começou a descobrir a terrível natureza das leis criminais que se praticavam então em quase todos os países, menos na Inglaterra. No caso de Calas, não houve jurados. O acusado não teve defesa. Não foram admitidas provas a seu favor. As testemunhas de acusação fizeram as declarações em segredo. E os juízes comportaram-se como acusadores. Mas Voltaire descobriu que a maioria das leis penais não estavam escritas, mas que existiam somente na cabeça dos que as aplicavam e que eram interpretadas da maneira que melhor servisse os interesses da acusação. Voltaire pôs em movimento toda a sua grande influência e a sua enorme fortuna. Durante 3 anos, quase não achou justo o que ele dizia, perder tempo com um sorriso. As suas noites de insônia passaram-se bombardeando advogados, eclesiásticos, reis e toda a imprensa da Europa com cartas em que exigia que se abrisse de novo o caso Calas. O próprio rei teve, por fim, de ceder ante a opinião excitada a rever o processo. O executado foi declarado inocente. Este caso pôs em movimento uma reforma da lei penal que havia sido procurada pelo governo durante 800 anos. Mal se ganhara o caso Calas, quando vítimas de injustiça semelhante recorreram a Voltaire. Uma das coisas que mais o enfureciam era o poder das autoridades religiosas para acusar, torturar e executar os leigos que tinham infringido as leis eclesiásticas. Quando a religião não se intrometa na política e nas leis, exigia o filósofo, para se dedicar às coisas de espírito, que estão tão abandonadas. Uma chuva de insultos acolheu esta atitude, mas pouco a pouco Voltaire foi esclarecendo a confusão que existia entre a infração da lei e o pecado. Este ancião mordaz adorava o seu país e estava possuído de um enorme desejo de voltar e ver Paris antes de morrer. Num dia de fevereiro de 1778, um funcionário da alfândega francesa mandou parar a carruagem para ver se havia alguma mercadoria sujeita a impostos. Não há nada, disse uma voz de dentro. Não há contrabando nenhum, a não ser eu mesmo. O guarda abriu completamente a porta e exclamou: Mon Dieu! Mas é Monsieur Voltaire. O seu famoso sorriso era conhecido por toda a gente. Paris prestou-lhe magnífico acolhimento. A Academia Nacional, que durante anos o havia afastado, e que por fim em 1746 o admitiu como seu membro, abriu-lhe os braços. Nas escadas da comédia francesa, toda a companhia se reuniu para receber o escritor. A sua última peça foi acolhida com aplausos que se prolongaram por toda a representação. Em maio, a sucessão de festejo levou Voltaire, que contava 83 anos, ao leito de morte. No testamento legou-nos toda a sua doutrina. Morro, amigos, e sem odiar os meus inimigos e detestando a superstição. As autoridades eclesiásticas recusaram-lhe o enterro religioso, e se não fossem seus amigos,
que, sustentando entre eles o corpo de Voltaire para fazer crer aos guardas das portas da cidade e que ele estava vivo, o levaram para fora da cidade para lhe dar a sepultura. Voltaire teria a mesma sorte que coube a atriz Adrienne Louvoisie. Mas a França, em sua luta contra os tiranos, escutou por fim as palavras do homem que havia gritado: povo, desperta, quebra tuas cadeias. Em 1791, quando a Revolução estava no seu apogeu, o corpo de Voltaire foi trazido para Paris e colocado triunfalmente durante a noite entre as ruínas da Bastilha. 250.000 de pessoas comprimiu-se entre as fileiras da guarda de honra para prestar homenagem aos seus despojos antes de serem transportados para o Panteão, onde jazem os grandes homens da França. Enquanto o cortejo avançava, um estandarte desfraldou-se ao vento. Nele podiam ler as seguintes palavras: deu asas ao espírito humano, preparou-nos para sermos livres. No próximo episódio da série O Saber Universal, a história do homem por meio de sua biografia, o nosso personagem será Caruso, a voz de ouro, sempre gravado ao vivo daqui da Academia Lato Senso do Instituto Capuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão e que a história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva Vieira de Capuí. Muito obrigado e até a próxima.